Sejam bem-vindos a mais um episódio do Badalando Podcast. Desde já agradeço toda a audiência, vocês acompanhando aí diversos papos importantíssimos, inclusive, para o nosso setor da cultura, né? Vocês viram aí essa série que a gente está fazendo, recebendo os candidatos aí, né, nessa próxima eleição, para ver aí o futuro de Aracaju, quem sabe a gente ter uma cultura cada vez mais forte e pujante e com atenção, né, por aqueles que definem aí a política pública na nossa cidade. Bom, se você não se inscreve nesse canal, clica aqui, se inscreve, curta, compartilhe. Se você tiver alguma dúvida do que foi conversado nos papos, pode mandar tanto no Instagram da gente, no TikTok, aqui no YouTube. Então esse conteúdo é feito para vocês e aqui vocês conseguem aprender junto com a gente o que diversos aracajuanos, aracajuanas, sergipanos, diversas pessoas que fazem e acontecem no nosso estado estão fazendo, e às vezes você não tem a noção de quão é grandioso, né, o que a galera vem fazendo. Então a gente já vai em quase 70 episódios e eu fico muito feliz de estar sendo esse porta-voz, de mostrar todo esse talento, toda essa riqueza que o nosso lugar aqui, Sergipe, tem. Bom, sem mais, convidado de hoje da gente muito especial, um cara que eu já conheço há bastante tempo, um cara que tem um compromisso que inclusive ajudou bastante o nosso setor da cultura em alguns momentos que a gente precisou ser ouvido, né? Ele que está no seu primeiro mandato, mas já é o presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju. É um cara jovem, é um cara que está sempre disposto a estar ouvindo e entendendo o que ele pode ser útil para a população de Aracaju. E eu queria que vocês recebessem aí Ricardo Vasconcelos. Muito obrigado, David. Seja bem-vindo, meu amigo. Eu gosto sempre de pegar na mão dos meus convidados para passar uma energia Coisa e boa. a gente contar histórias e mostrar para toda a nossa audiência e não só a audiência, mas para todo mundo, porque como a gente está aqui no YouTube, essa história, o cara pode vir, tá assistindo agora, mas pode assistir daqui a 20 anos, mas isso fica um registro, né, dessas histórias, e a gente talvez só consegue dar um pouco mais de valor ao tamanho dos feitos, né, quando a gente mostra para a maior quantidade de pessoas. E muito obrigado por você ter topado no meio dessa agenda pesada aí de campanha que você está aí, né, na sua reeleição aí de mandato, de estar tendo esse tempinho para conversar com a gente. David, eu que agradeço a você, a todos que fazem o Badalando Podcast. Realmente é uma oportunidade única que nós temos para estar dialogando com não só a sua audiência, mas com todos que vão mais à frente, buscar conhecer um pouco mais da nossa história. A gente que busca todos os dias fazer a verdadeira boa política, porque viola de boca todo mundo toca, né? Exatamente. Então, é por isso que eu sempre, na minha trajetória, eu estimulei que as pessoas buscassem realmente conhecer os seus políticos, seus representantes, porque não é o poder pelo poder. As pessoas não podem estar na política apenas para se promover, atingir seus objetivos pessoais. Nós temos que entender que política é espírito público elevado, é compromisso com a causa coletiva, é respeito aos direitos das pessoas. E a gente tem buscado muito isso na nossa atuação, né? Graças a Deus conseguimos ser eleitos em 2020, mas também chegar à presidência da Câmara, que lá a gente conseguiu dar uma contribuição muito maior à sociedade, né, defendendo várias pautas dos trabalhadores do município de Aracaju, várias pautas ambientais, sociais, e graças a Deus nós estamos, né, percorrendo agora as ruas de Aracaju, dando continuidade àquilo que a gente sempre fez. Desde o início do mandato, eu sempre fui um vereador muito técnico dentro do parlamento, mas ao mesmo tempo muito próximo do povo. Eu gosto de estar no meio do povo, eu gosto de ouvir, que é ouvindo que a gente aprende muito. Com certeza. E Ricardo, e você, acho que já vem com essa visão dessa nova política, né? A política agora, nós jovens participando mais, né, da política, que você traz. Esse olhar, você é um cara jovem também, tá? Tem uns cabelos brancos que nem eu, mas é um cara jovem, tá? Até na forma de enxergar a política, né? Uma política mais leve. Só que, veja, eu queria entender que você é advogado, né? Isso. Você é advogado, e eu queria entender primeiro como é que vem esse chamado para a vida pública, porque a gente viveu, né, há tempos passados, né, uma aversão até da sociedade, né, de falar sobre política e tal. Eu acho que hoje a gente fala muito mais de política do que a gente já falou, sei lá, talvez há 15 anos atrás, né? E esse chamado às vezes não é uma missão fácil de decidir, né?
E eu queria saber com você, como é que chega esse chamado de você, com sua carreira como advogado e tal, e de vir para a vida pública? David, eu acredito que o sentimento de angústia, de decepção que rondava a minha família, o meu social que eu vivo, vem de muito tempo. Eu venho de escola pública, que é o Colégio de Aplicação da Universidade Federal, cursei Direito lá na Universidade Federal, e a gente está na instituição pública, a gente vê que é a política que dita as normas, é a política que dá o tom. E a gente via que realmente o negócio não estava bom, né? Uma tentativa de se privatizar o ensino público, pouca valorização dos profissionais, poucos investimentos, e a gente sabe o papel da educação na vida da gente. Então a gente se insurge contra aquilo, né? A gente não se conforma. Aí meus pais são servidores, aí, né, públicos, meu pai da Caixa Econômica, aí eu passo no concurso da DESO, né? E aí a gente vai vendo, né, que dentro do serviço público é preciso realmente ter vontade política. Sim. E aí eu sempre disse que a administração pública, ela não tem vida própria, ela não tem vontade política. Ela segue o que está na lei. Mas quem é que cumpre a lei? Quem é que faz a lei sair do papel? É um homem. E aí a gente fica à mercê disso. E eu também sempre defendi, eu disse, olha, se os bem-intencionados, se as pessoas que realmente têm compromisso com o coletivo, com o interesse público primário, não se colocarem na política, aquela turma que não tem das melhores intenções vão continuar a vida toda, porque vai estar fácil para ficar lá. Então a gente tem que ousar, a gente tem que ter coragem. Mas começa advogando eleitoralmente, quando eu saio da universidade. Mas eu tinha um grande amigo que faleceu, que era o Tiago, que era advogado, que andava comigo, que ele dizia, Ricardo, você tem que se candidatar, todo mundo gosta de você, tal, tal, tal. Eu dizia, rapaz, acho que eu não tenho chance nenhuma. E aí a gente foi percebendo com os amigos, com a família, algumas pessoas que eu advoguei, clientes, que realmente teríamos chance. E aí disputei a primeira vez, consegui ser eleito. Chega dentro da Câmara, a gente consegue se destacar. Montamos um grupo que a turma da velha política dizia que não demoraria 2, 3 meses, que era o famoso G7. Sim. E este grupo permanece unido até hoje, que na verdade não são mais G7, é um G15 mais ou menos. Mas foi esse grupo que nos ajudou a mudar a cara da Câmara, passar uma certa segurança mais para a sociedade, né? Que realmente o parlamento ele é uma casa independente, que ele está ali para defender os interesses do povo. Então, nesse primeiro momento, eu acho que a gente conseguiu cumprir a missão daquilo que foi pensado lá atrás, desde Sim. o início. Que diga isso os servidores do município de Aracaju, os servidores da Câmara, toda a sociedade que quando precisou da gente, a gente não fugiu da raia. Eu acho que é muito notório, né? A gente recebeu também aqui o Nitinho, né? Aqui pra gente conversar também. E, coincidência ou não, eu vejo um movimento de 2017 pra cá, onde a Câmara de Vereadores de Aracaju ela começa a ter mais protagonismo, Isso. né? Se começa a falar mais sobre as ações delas e de fato tem um protagonismo na administração pública, porque querendo ou não, é onde tem a maior fiscalização, né, daquilo de orçamento, de leis, sai tudo lá do parlamento. E na maioria do tempo atrás, isso sempre ficava, o prefeito mandava do jeito que queria. E de mais ou menos de 4, 5 anos para cá, com a liberação agora Emendas. das emendas impositivas e tal, acaba que o vereador, além de ser aquele ente político mais próximo, né, da sociedade, aquele que está ouvindo primeiro, né, os lampejos da sociedade. Agora o vereador também consegue ter essas emendas e muito disso vai do trabalho, né, muito capitaneado por você também, né, de dar esse empoderamento, vamos dizer assim, ao vereador. Queria que você dissesse assim, como é? Porque você está no primeiro mandato, quando você entra e começa a ter esse protagonismo, era aquilo que você imaginava mesmo quando você foi? Foi muito difícil? Ou foi mais fácil do que você imaginava? Como é que você viu esse cenário aí quando você chegou lá? David, quando eu cheguei, nós estávamos na pandemia. Então, as sessões elas eram online, todo mundo muito distante. Mas, por um lado,
serviu para a gente conhecer o terreno, mapear quem era quem, quais eram as estratégias de cada um, como é que cada um se comportava diante de tais matérias. Quando nós começamos a nos reunirmos presencialmente, deu para a gente já chegar conhecendo tudo e já sabendo como é que a gente ia avançar nas pautas que a Sim. gente defendia. Eu avalio que isso que você tocou, que é a questão das emendas impositivas, ajudou bastante o parlamento a avançar. Avançar no sentido de dar a resposta à sociedade. O vereador ele tem dois papéis. Ele se limita a aprovar leis e a fiscalizar os atos do prefeito, do executivo. Então, às vezes a sociedade acha que muita coisa que ela espera que seja feita até hoje, o vereador poderia ter resolvido. Você vai conversar com uma pessoa, o cara diz, mas por que você não fez a reforma do meu posto? Eu disse, porque não sou eu que faço. Por que você não asfaltou minha rua, não fez saneamento? Porque não sou eu que faço. E tem muita confusão nisso, porque às vezes você vai no horário político, né? E você vê lá, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e às vezes nem a pessoa sabe qual é o papel do vereador, né? Isso beira ao estelionato eleitoral. A gente tem que saber realmente qual é o papel do vereador. O vereador ele pode defender essa bandeira e dizer, eu vou lutar por isso, mas é que eu vou fazer? Como é que você vai fazer uma coisa que não está na sua alçada? Então, a gente tem que fazer uma política, buscar uma política que realmente não engane ninguém, que não vende ilusão, né? Eu costumo dizer que cada dia com sua agonia. Nós vamos defender uma construção de um asilo público municipal na Caju? Vamos, mas nós estamos conscientes que só sai se o executivo quiser. Nós somos a favor no hospital público veterinário? Somos. É bandeira de mandato da gente? É. Mas eu não tenho como construir. Aí você diz, com as emendas? Sim, você pode levantar 2, 3 paredes com as emendas. E o custeio? E para comprar os equipamentos? Então, a gente tem que buscar, de forma muito inteligente, fazer parcerias. Eu sempre digo que a política, a gente tem que buscar fazer, construir pontes. Né? A gente, quanto mais brigas, quanto mais acirramentos, eu acho que aquilo que o povo está esperando da gente, a gente não entrega, que são os resultados positivos. E você acha que talvez essa... que você é um cara muito centrado, muito calmo, né? É legal ele ouvir assim, porque é uma clareza muito grande. E eu acho que também isso deve ter pesado muito também para você conseguir avançar, né? Porque às vezes você tá ali mediando, né, discussões intensas ali e tal. E eu acho que essa é uma habilidade que coube muito, né, na sua liderança aí da Câmara, né? David, eu costumo dizer que a advocacia me ajudou bastante a trilhar os melhores caminhos na política, porque o circo pega fogo quase todos os dias. E a turma lá diz, Ricardo, é o circo pegando fogo e você aqui, tranquilão. Eu disse, exatamente, porque se o capitão do barco se desesperar, termina de afundar. Exatamente. Então, você tem que observar como é que o negócio está sendo conduzido e você dá um tiro só para encerrar. Então, eu acho que a gente tem que ser estratégico. De fato, é um feito histórico. Eu consegui chegar à presença da Câmara. Primeira vez que um vereador de primeiro mandato se torna presidente. Não era o candidato do prefeito, todo mundo sabe, não precisa a gente estar dizendo. Mas eu procurei me aproximar mais. Depois que nós encerramos essa disputa interna para ter, né, o comando do parlamento, a gerência, né, a gestão, a gente buscou a gestão de Edivaldo e disse, Edivaldo, estamos juntos, como sempre estivemos, em relação a tudo aquilo que interessa ao povo e à cidade. Eu, desde quando eu fui eleito, que eu tive a primeira conversa com o Edivaldo, eu disse, olha, tudo aquilo que eu entender que é bom para o funcionalismo, para o serviço público, para a cidade, para a infraestrutura, que vai trazer progresso, vai melhorar a qualidade de vida, você conta com meu apoio restrito. Agora, naquilo que eu discordar, eu vou demarcar a posição e eu vou para cima. Porque eu sempre fui assim. Né? A gente, às vezes, nós temos poucas oportunidades. A vida nos dá a oportunidade de chegar lá e representar o povo. Sim. E só depois de 3 anos, 9 meses que eu vou perceber que eu não fiz isso, e agora eu quero dizer que eu vou fazer, talvez eu não tenha mais credibilidade para sustentar isso na rua. Então, agora que a gente está caminhando de novo, com outro propósito, porque durante 3 anos e meio, e acho que tem que ser até o final, até 31 de dezembro, nós temos que honrar os votos que foram dados lá em 2020, honrar o nosso mandato que se encerra em 31 de dezembro. Não é porque nós estamos no ano eleitoral que a gente vai focar apenas uma reeleição e vamos esquecer as dores, vamos esquecer os problemas que estão postos. A gente tem que se dividir. Sim. Né? Um momento a gente continua com o mandato, vamos trabalhar, e no outro, à tarde, à noite, a gente vai buscar
fazer a política visando uma reeleição, mas é realmente algo que é muito gratificante, você poder servir o seu povo, você tentar todos os dias lutar para melhorar a nossa cidade, as condições. Aracaju, na minha opinião, está atrás de muitas cidades, ficou para trás. Sim. Exemplo de João Pessoa, né, Maceió avançou bastante, até Salvador. Acho que a gente tinha muito a se conquistar, avançar. Falhamos no plano diretor, que não conseguimos enviar para a Câmara. A Prefeitura sabe que o erro foi dela, a forma como formatou aquelas audiências públicas. Nós avisamos que não ia dar certo. E o CAU vai lá, entra com ação na Justiça Federal. A Justiça Federal manda começar o processo todo zero. E agora? Mais 4 anos. Então, a licitação do transporte público é um grande avanço para a gente. As emendas impositivas, como já falamos. E o que são essas emendas, David? O que é que representa para a sociedade? O vereador ele agora vai chegar onde o poder público não chega. Porque é muito difícil, no dia a dia, o cidadão comum ter acesso ao prefeito, como você disse nesse instante. Com certeza. Mas o vereador está lá na ponta, o vereador está indo de rua em rua, está ali nas suas bases. É o primeiro ouvido que a gente para-choque, tem, né? É o para-choque. Então a gente que recebe a pancada, a cobrança, mas recebe a cobrança por uma coisa que a gente não tem culpa. Sim. Né? Então, a gente chega lá no Alto da Jaqueira, como está aqui e tal, a gente busca, a gente briga, a gente cobra, a gente faz requerimento, a gente pinta e borda, indicação. Mas não depende da gente a execução. E a gente tem buscado, né, levar esse esclarecimento a toda a população, mostrar, olha, veja, o nosso papel vai até aqui. Daqui para frente, já é com a prefeitura, a gente busca, mas não tem como garantir que isso será E resolvido. eu acho que quando você deixa muito claro, tipo assim, tá aqui minhas bandeiras, o que eu penso, o que eu vou batalhar, né, para conseguir. Mas você deixando isso realmente muito claro, eu acho que até a cobrança de volta, ela também é do mesmo jeito que é honesto quando você diz até onde você pode ir, mas ela também é honesta na volta, Exato. né? E eu acho que esse é o grande equilíbrio e por isso que aquele, digamos assim, aquele político que tem uma vida longa é aquele que consegue realmente caminhar sobre isso, né? Como você bem falou, do estelionato eleitoral, que toda a campanha você vê os maiores absurdos, né? E outra coisa também que eu acho interessante, assim, da sua caminhada, é que, tipo, você é um cara centrado, como você mostrou, tá? Mas quando você tá em campanha também, você é o cara que tá aqui animando a galera, chega, que eu acho que é esse equilíbrio que você precisa ter numa vida pública, que tá muito bem com a sociedade, entendendo, se colocando à disposição, mas também tendo esse controle, essa frieza e essa técnica de entender, porque uma coisa que a gente vem conversando muito aqui com quem vem passando aqui da vida pública, a gente teve a oportunidade de conversar com candidatos à prefeitura, alguns outros vereadores, e tipo assim, uma boa ideia, né, de projeto, até ela ser aprovada, você tem toda uma engenharia social aí com os colegas de convencimento para que de fato aquilo mude na ponta, né? E eu acho que você tem esse traquejo aí de ser ponderado onde precisa, de ser mais enérgico, como você falou, quando precisa. E aí eu queria saber, agora nessa sua reeleição, o que lhe motivou a continuar buscando, né? Tá melhorando a vida dos aracajuanos e aracajuanas. E o que você poderia dizer? O que você quer, mas o que você conseguiu, que lá na primeira campanha, quando você resolveu, e lhe deu um orgulho, disse, pô, isso aqui eu consegui. Eu costumo dizer nas ruas, David, que um projeto que eu aprovei vários, mas um projeto ele valeu meu mandato todo, que é o projeto da regularização fundiária. Aracaju precisa urgentemente resolver a questão espacial, dar dignidade às pessoas que não têm condições de ter uma escritura pública, que possam fazer a sua escritura pública. Há uma lei federal, a REURB, que as pessoas recebem a escritura de graça. O poder público tem um custo mínimo, mas as pessoas muitas vezes têm outras prioridades. As pessoas não têm condições de ter uma escritura que às vezes custa 8, 9, 10, 12 mil reais. Isso numa casinha na Zona Norte. Então a gente tem que levar esses benefícios. E muitas vezes esses benefícios não custam quase nada para o poder público e muito para as pessoas. Então nós aprovamos uma lei que ela complementa a lei federal e ao mesmo tempo ela empareda o executivo, ela faz com que a prefeitura entregue mais esses títulos de propriedade. E a gente já está vendo vários bairros aqui na Aracaju fazendo essa regularização. Tem, óbvio, uns critérios, não é para todo mundo, baixa renda, uma situação toda. Mas essas pessoas que vão receber essa escritura vão ter seus imóveis mais valorizados,
porque não é mais por recibo. Tem uma segurança jurídica muito maior, né? Porque agora é escritura, não é recibo, que pode ter vários recibos. Exatamente. Você pode vender o seu imóvel financiado, você pode dar o seu imóvel em garantia, para tomar um empréstimo, por exemplo. E, ao mesmo tempo, a cidade é muito bom, porque várias condicionantes que organismos internacionais colocam para fornecer empréstimos, muitas vezes dinheiro a fundo perdido para fazer obras ambientais, obras de infraestrutura, ele vai lá ver se o município, aquela cidade, ela tem a regulação fundiária. E acredito que não foi uma lei também fácil de ser aprovada, porque mexe direto no interesse, né, De muita gente. de muita gente de não querer que se resolva, né? Sim, e é uma lei que traz um custozinho para a prefeitura, né? Mas a gente mostrou que o retorno social era imenso. O que a gente busca com uma lei não é dar despesa ao município, não é abonar despesa, isentar o contribuinte, não é bem isso. O que a gente quer é ter um problema posto, nós temos algo que precisa ser destravado, nós temos problemas na área da saúde, com atendimento, fornecimento de medicamento, de acompanhamento, de exames, por isso que a gente faz muita lei. Nós temos problemas com a questão dos autistas que precisam de uma atenção especial do poder público, por isso que a gente faz muita lei. Nós temos problemas de mobilidade, nós temos problemas de infraestrutura, de saneamento, de educação, por isso que a gente faz muita lei. Aí vem o outro lado da história. Muitas dessas leis viram letra morta, porque o executivo faz vista grossa, engaveta e não cumpre as nossas leis. A gente fiscaliza, cobra, mas esse jogo de tensionamento para que o que a Câmara produz seja realmente efetivado e leve aquilo que nós esperamos para a sociedade não tem sido fácil. Não, e não é fácil, assim, tem um fato que é muito curioso, assim, a gente aqui na nossa batalha aqui da cultura, né, de buscar um pouquinho mais de igualdade no orçamento, de pensar, né, a cultura além do assistencialismo, porque é um setor econômico, é um setor que mexe com a educação, que pode mexer inclusive com a cultura, ou com a saúde, com a segurança pública. E aí dessas leis, né, pra galera entender assim, que não é, fiz uma lei massa e tal, e ela vai ser rodada amanhã. Existe uma lei lá, né, que eu tenho certeza que você sabe, que é uma lei de incentivo à cultura, que é nomeada com o nome Edivaldo Nogueira, quando ele era vereador, e nem ele mesmo, quando o prefeito, botou essa lei para funcionar. Né? Então você vê, tipo assim, o próprio criador da lei enquanto vereador, e ele enquanto prefeito, ele nunca colocou para funcionar. Então você vê como é difícil, né, você trazer uma boa ideia que vai impactar muitas pessoas a realmente ser executada, né? É por isso que eu me policio demais, para eu manter a coerência entre o discurso e a prática. A gente não pode estar mudando como as nuvens. Não estou aqui afirmando que Edivaldo mudou as ideias dele, eu tenho certeza que não, porque ele valoriza muito a cultura. Mas o tempo ele não pode fazer com que a gente se dissolva, se derreta naqueles ideais mais nobres que nós sempre defendemos. Às vezes a gente entra na política segurando uma bandeira que a gente era uma bandeira de vida a vida inteira. Você passou 40 anos defendendo isso é o certo, isso aqui. Aí quando você entra para o poder, você começa a pensar diferente. Em tão pouco tempo, você conta tudo aquilo que você defendeu ao longo de 50 anos de sua vida. Em 5 anos, você nega 50 anos de sua vida. Não pode isso acontecer. A gente tem que realmente ter uma clara evidência, a gente tem que ter uma convicção de que aquilo que a gente está hoje lutando é o certo do ontem, do hoje e do amanhã. Por isso que quando a gente defende o pagamento do piso como manda a lei para os professores, para os enfermeiros, para os agentes de saúde e endemias, a gente não está fazendo aquilo ali pensando numa reeleição nem nada. É porque tem que ser feito. E ponto final, tem que cumprir a lei, ponto final. Quando a gente defende a causa animal, é porque a gente entende que os animais são sujeitos de direitos. Sim, com certeza. Não é Hoje porque ele não fala, são filhos não é mesmo, porque ele né? não fala que eles podem ser entregues à própria sorte. Eles são seres vivos. Com certeza. Então eles não podem ser judiados. Aí tem a questão do hospital veterinário, por isso que tem que ter, para que os animais daquelas pessoas que não têm condições de fazer um tratamento, de fazer uma cirurgia, uma consulta, um procedimento, não pode ficar à sorte, entregues à sorte. Então, a gente busca a questão da vacinação correta, né? Não é só antirrábica que tem que ter em campanha. A gente vai para a questão social na cidade, né? A gente vê a questão da moradia, deixando muito a desejar, os abrigos da prefeitura, né? Minha luta para a gente ter um asilo público municipal aqui em Aracaju. A gente não tem, né? Não tem, são uma das poucas capitais do Brasil que não tem. E os nossos 2 asilos que nós temos aqui são particulares e cobram muito caro. Então, às vezes eu fico
me E questionando. nem sempre tem vagas. Nem sempre tem Eu vagas. digo porque eu tenho um tio da minha esposa que tá no Asilo Rio Branco e, tipo assim, para conseguir uma vaga é muito difícil e a gente não tem muita opção, né? E aí é onde a gente começa a entender que se a gente não escolhe muito bem na hora do voto, quem vai estar lá na ponta, não só fiscalizando, mas propondo, né? A gente acaba ficando distante desse direito, né? Que a cidadão tem. E a cidade tem orçamento, né? Tem, às vezes as pessoas acham que a política não está em tudo do nosso dia a dia. Eu sempre disse, não podemos negar em hipótese nenhuma a política. Nós não podemos. Porque se a gente não der a nossa parcela de contribuição, se a gente não cobrar, eu nas minhas reuniões sempre digo, a natureza ela é bela. Ela já nos ensinou que só mama quem berra. Então vocês têm que cobrar, vocês têm que se insurgir, vocês têm que reclamar. Porque é aí onde o cara sai da inércia e vai lá e faz e resolve. Sim. Agora, cobrar da pessoa certa, né? Para quem realmente pode resolver. Mas é importante que a gente não perca de vista a nossa essência, né? Porque a gente está no mandato. Eu digo, nós somos passageiros, amanhã são outras pessoas. Mas e aí? Você está vereador, Está. né? E o que, é que você vai deixar de legado? O que é que você realmente deixa para seus filhos, sua família, seus amigos amanhã contarem as histórias? Olha, Sim. Ricardo, você foi para lá, você jogou duro, realmente. Tudo isso aqui que você está defendendo ainda hoje, você defendeu lá e antes de chegar lá. Então, essa coerência de vida, eu acho que isso é tudo para mim, sabe? Porque o poder não me encanta. Dizem-me assim lá na Câmara, Ricardo, você é menos presidente agora do que antes de ser presidente. Porque antes a gente tava no fogo cruzado, no tiroteio, às vezes eu passava meio sério e tal. E, graças a Deus, não encantou o Nitinho, não me encanta a cadeira de presidente, de ser um chefe de um poder. Pelo contrário, a gente tem que aproveitar esse momento, a oportunidade para resolver os problemas e ajudar as pessoas. É isso que me move todos os dias. Eu acordo, não acordo, David, preocupado com aquelas pessoas que buscam achar um defeito, que querem criticar, querem puxar o tapete. Todos os dias o que me motiva são aquelas pessoas que estão precisando e estão achando, estão na esperança de que eu possa dar alguma resposta, possa resolver algum problema dela. Então, isso é que me move todos os dias. Quando a gente chega lá na Câmara, a gente para, pô, o que é que a gente vai fazer hoje que realmente melhore a vida do nosso Sim. povo? E a gente tem feito isso. É porque às vezes tem aquelas pessoas que são muito do contra para que a coisa mude para melhor, é porque tem um interesse por trás. Sempre tem algum tipo de interesse. E aí é por isso que às vezes é uma posição, né? Você principalmente como presidente. É muito difícil, né? Porque você deve ter uma pressão enorme, às vezes, do que é interesse da prefeitura, mas é aquilo que você falou, existe ideal, assim como você, acredito que outros vereadores também carregam um pouco disso. O que a gente vai fazer hoje que a gente realmente pode impactar na ponta, né? A vida Isso. da maior quantidade de pessoas. Aí eu queria saber, que mais projetos você pode falar assim, como esse da questão da escritura? Que mais outro projeto você, tipo assim, poxa, esse até eu achei que não ia passar e tive que trabalhar e consegui aprovar. Veja, o da escritura foi o pior, Foi, né? tá? Agora tivemos outros que também tivemos uma certa dificuldade, como por exemplo, nós acabamos aqui nas faturas de água e de energia com a sacola plástica. Não vem mais aquele saquinho plástico. O cidadão abre ali, joga o plástico na mesma hora, não sai para nada. Mas são mais de 50 toneladas de lixo, de saquinho plástico por ano nos Caramba, aterros. só do saquinho. Só daqueles saquinhos. Caramba. Porque são 823, 830 mil mais ou menos por mês que rodariam entre as duas empresas no município de Aracaju. Então a gente ele pesa, salvo engano, 14 gramas, eu não me recordo agora. Mas no ano daria isso. São cargas e mais cargas, eles vêm empilhadinhos, Sim, sim. tanto para a DES como para a Energisa, que quando você soma aquilo ali, você vê a diferença. O poder público paga por aquele quilo de lixo que chegou lá, aquele resíduo sólido, economiza no montante geral. A gente evita que isso vá também para os bueiros, para os canais, para os oceanos, para os rios, e é onde tem a maior poluição com os plásticos. E tem, de fato, a nossa preocupação ambiental. Mas, assim, esse é um projeto também que, aparentemente, ele é simples, mas não é. Tem projetos também para o servidor público, como, por exemplo, garantir, né, que a gente possa efetivar o exame periódico, né, que eles tenham 3 dias no ano para fazer os seus exames, para ver se tem alguma doença, uma questão de câncer e tal. Tem projetos também para assegurar a construção de creche. Tem questões que a gente já fez em conjunto com outros vereadores na questão do corredor ecológico na cidade. Tá? Então, a gente tem buscado, né, de uma forma também muito enxuta, entregar leis que realmente possam ser efetivadas. Quando nós colocamos a regulamentação do táxi de lotação na cidade de Aracaju,
colocar ele lá na Constituição do município, que é a lei orgânica, como um dos modais do transporte público, nós estávamos mostrando aí para a sociedade que nós escutamos os clamores da rua. Quem roda Aracaju, pergunta a qualquer pessoa se eles queriam que o táxi de lotação na cidade acabasse. É o táxi de lotação que roda onde o Uber tem medo. Sim. É o táxi de lotação que roda por onde o ônibus não passa. É o táxi de lotação que roda onde o táxi bandeirinha não vai também, porque tem medo. Então, a gente que está em contato com o povo, a gente vai escutando, né, aqueles casos que já aconteceram, aquelas situações. Eu escutei uma vez a mulher falar, olha, quem uma vez veio me socorrer aqui em casa para levar meu marido para o médico foi um táxi de lotação. Eu liguei para ele, eu tenho o telefone dele, ele é daqui do bairro. Ele me pegou e me levou para o hospital 2 horas da manhã. Então, será que alguém ia entrar, um taxista, por exemplo, iria... Nem roda ônibus essa hora, Sim. nos bairros. Mas será que um táxi desses por rádio, eles, se recebesse a ligação, um motorista de aplicativo entraria em uma área que já é conhecida, né, de constante criminalidade, os índices são altos? Talvez não. Então, sem falar que também por trás disso teríamos mais de 500 pais de famílias em todas essas cooperativas. Acaba que é um setor econômico, né? Que se você não Isso. regulariza, você vai deixar esses cidadãos à margem, né? E querendo ou não, é um sustento que leva para As famílias. mesa, para as famílias, né? E você tem uma lei federal que já dá esse direito a eles, que é a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que diz que o táxi lotação, que o transporte público complementar, ele é o urbano complementar, ele é um dos modais de transporte público. Então, não tem por que a gente estar mais empurrando esse problema com a barriga. Nós fizemos essa emenda à lei orgânica, conseguimos a aprovação, agora só depende da prefeitura fazer a regulamentação com relação a dar o alvará para eles rodarem, a placa vermelha, o número, a faixa, disciplinar a quantidade, mas a nossa parte nós fizemos. Como também a gente já discutiu aqui os ganhos que a gente levou com as emendas impositivas em obras pontuais, mas também para a saúde pública do município de Aracaju. O presidente também tem, porque assim, tem algumas coisas que o presidente ele não atua realmente Isso. como parlamentar, né? Mas assim, para que eu saiba e a galera também entenda, mas assim, o presidente ele pode propor leis normal, Pode. né? Ele só não pode Não participa de votação. o voto dele é só de Minerva, né? Isso, Não voto se de empatar. Minerva ou então projetos que visam alterar a lei orgânica, a gente participa. Certo. Mas, de fato, o presidente ele não vota. E essas emendas impositivas você também pode indicar? Posso, porque é do mandato de qualquer vereador, né? Então, a gente tem 50% delas obrigatoriamente ficam para investimentos na área da saúde, no mínimo. Os outros 50% a gente pode utilizar no terceiro setor, a gente pode colocar no fomento à cultura, o esporte. Mas a gente tem buscado, de verdade, tentar, né, suprir a ausência do poder público em diversas áreas. Como é que você vem assim, pelo menos você pode falar pelas suas, como foi que você conseguiu investir e tal, que lhe deu também um senso de tipo assim, poxa, foi legal eu ter feito isso, o retorno, depois você foi lá acompanhar e viu esse retorno. Quais Veja, vocês podem falar assim? são algumas prioridades do meu mandato, eu não consegui somar esforços para resolvê-las com o poder público, com a Prefeitura de Aracaju. Chegam as emendas, eu disse, agora é a hora da minha contribuição. Então, nós colocamos 8,5 milhões para dentro do hospital universitário, poder criar 16 leitos de UTI, 10 de UTIs pediátricas e 6 de UTIs adultas. Comprou vários aparelhos de vídeo, comprou uma nova central de esterilização, construiu um novo refeitório. Deu para dar uma equipada boa no hospital universitário. E o Hospital São José também recebeu dinheiro, o Hospital Cirurgia, o Hospital Santa Isabel. E quando a gente vai observar, são todos hospitais SUS. SUS também, que atende o povo. Mais ainda o HU, que é 100% SUS. E é um hospital escola que forma os nossos profissionais. Forma os médicos, os enfermeiros, os fonoaudiólogos, os terapeutas que vão cuidar do nosso povo. A gente não pode deixar um hospital desse na mão. Aí me vem determinado político e diz, vocês não têm que investir esse dinheiro lá, porque ali é um hospital federal, é problema do governo federal. Aí eu disse, vai perguntar ao povo que quer ser atendido, que é só lá que faz um transplante de rins, que é só lá que tem determinados exames. E o hospital é lá no governo federal, o hospital é aqui, vai atender quem? Em Aracaju, atende 60 e poucos por cento, a clientela, né, o público-alvo do hospital universitário, 60 e poucos por cento é o povo de Aracaju, atende muita gente do interior. Mas você tem uma série de procedimentos que especialistas bem mais, né, como é que eu vou dizer, preparados, que estão só lá no HU.
né? São professores da universidade, são servidores da EBSER, concursados, que todo mundo manda para lá. E aí chega lá, você tem um profissional, mas você não tem os instrumentais, você não tem as mínimas condições para poder dar aquele atendimento ali, fazer aquela cirurgia, pelo amor de Deus. Então, quando você vai conversar com o povo não quer saber se o hospital estadual, federal, municipal, o povo quer ter o problema resolvido, Exatamente. quer salvar a sua vida, quer se curar. Então a gente tem que sair dessa síndrome do pequeno poder, desse pensamento tacanho e pensar mais à frente, se colocar no lugar do outro. O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Então a gente tem que realmente arregaçar as mangas, tentar resolver o mais rápido possível todos os problemas que nós temos na saúde pública, que não são poucos. Às vezes a sensação que nós temos é de um faz de conta. É um faz de contas porque, vamos aqui, todo dia a gente vai levando ali nas coxas, vai levando como pode e passou, menos um dia. Não, a gente tem que ver, resolvemos o problema ontem? Não, então a gente vai resolver hoje. Aí não resolveu nem ontem, nem hoje, nem amanhã, isso já beira a incompetência administrativa. Porque está na cara da gente, você passa todo dia pelo mesmo rastro e você não consegue resolver o problema, passa o bastão para outro. O que não dá é continuar faltando vaga de UTI, o que não dá é negar um simples hemograma para as pessoas nos postos de saúde, vários exames, as mulheres não terem um exame de rotina, uma transvaginal, uma criança autista não ter um neuropediatra, não ter pediatra, não ter dentista. E aí? Nós vamos continuar fingindo que não estamos vendo isso ou vamos arregaçar as mangas e vamos resolver de vez? Aí vai. Os vereadores partem para cima, tentam resolver e barra onde a gente não tem competência e não tem poder para resolver. E Ricardo, e quando você entra e você começa a ver, né, esses problemas que, assim, a gente tem uma visão, às vezes, de fora, né, que realmente tá ruim. Mas talvez quando você entra, você vê o tamanho de certos buracos que existem, né? O que lhe chamou mais atenção quando você entra na vida pública de situação que você vê assim, cara, eu achava que era ruim, mas, poxa, eu não achava que era tanto e que você, meu amigo, eu preciso arregaçar minha manga aqui para pelo menos diminuir de alguma maneira isso aí. Fora os projetos que você realmente já deve ter tido essa visão, mas assim, o que você, caramba, você ficou assim, cara, eu não imaginava que o tamanho desse buraco era desse tamanho e eu me joguei duro para fazer. Veja, eu não acredito numa administração pública que ela não é feita na sua grande maioria pelos servidores públicos natos. A gente sabe que é normal toda administração ter seus cargos comissionados, terceirizados, tudo bem. Mas quem faz a educação pública é o professor concursado. Quem faz a saúde pública é o enfermeiro efetivo concursado, é o médico concursado. Aí você vai precarizando com aqueles contratozinhos meia boca, com aquelas coisinhas todas, que muitas vezes, né, o amigo do rei que entra, consegue chegar lá. E o que acontece? Quem estava efetivo, quem é da carreira, fica desgostoso. Aí o outro só está ali para passar uma chuva, vai levando também como quer. E quem paga com isso é o povo que não tem uma saúde pública com educação de qualidade. Por isso que a gente defende concurso em quase todas as áreas do município. Para não dizer todas. Eu sempre fiz discursos com essas defesas do funcionalismo público, porque o povo só vai ter o serviço mesmo sendo bem prestado se a coisa de fato for pública. Sim. Porque o público não tem dono. Exatamente. No público não pode ser negado atendimento a você. No público, você vai conseguir exigir que o mesmo tratamento que o filho de uma pessoa que tem condições está recebendo no posto de saúde, o seu também tenha. A mesma educação também tenha. Eu pensei muito em colocar no início do meu mandato um projeto para obrigar. Eu sabia que ele tinha um ponto que era inconstitucional, mas eu tinha uma vontade danada de colocar um projeto que até o 3º grau, filho do prefeito, do vereador, do secretário, de cargo comissionário da prefeitura, todo mundo está no serviço público municipal, estudasse numa escola pública, fosse atendido pelo SUS municipal. Isso não dá, é inconstitucional. Mas seria tão bom que assim, é inconstitucional porque a gente não pode obrigar que você matricule na escola, o seu filho na escola que eu quero, na escola pública. Entendi. Se ele pode ir para a escola particular, é o direito dele ir para lá. Então não pode. Se ele também tem condições de ir para um médico particular, ele tem o direito de ir. Tá? Essa é a parte que não dá para a gente impor. Mas seria tão bom. Seria. E às vezes a gente diz que a saúde daqui é a melhor do mundo, mas quando a gente adoece, a gente vai ou para o hospital particular ou para fora do estado. Exatamente. Para um sírio-libanês ou para um Albert Einstein. Então, como é que a gente consegue dizer para o povo, ter a cara lisa e dizer que a saúde daqui é a melhor do mundo, se a gente não usa, se a gente não confia nela? Exatamente. Isso não dá. A gente realmente tem que tratar com lisura tudo. A gente tem que ter lealdade ao nosso povo. Dizer, olha,
Eu tô lá trabalhando, eu tô lutando para melhorar. Segura aí, vai melhorar. Não é dizer que tá bom, a coisa que tá ruim não muda. Isso não dá. E às vezes a gente fica como encrenqueiro, como chato, mas meu dever é esse. Quem paga o meu salário, quem me elegeu foi o povo de Aracaju. Eu devo lealdade ao povo de Aracaju até o último dia que eu estiver na política. Seu preço alto que eu pago por pensar dessa forma. Porque eu não tenho que pensar assim, eu tenho que pensar o seguinte: ganhamos, vamos sentar à mesa os sortudos, né, os que chegaram lá, e vamos nos resolver por aqui. Não pode ser assim. Certo? E o povo está sendo mais atento, tá ficando mais atento. Basta observar os últimos resultados das eleições. Exatamente. Né? O poder econômico está cada vez mais tomando drible do povo, e eu quero isso mesmo. Aí na legislatura que você tá, já teve uma renovação muito grande, né, da Câmara. Você, pelo que você tá vendo aí essa campanha, você acredita que se vai ter uma renovação muito grande? Porque assim, eu acho que como se já renovou muito, tem muita gente nova, né, como você, tem muita gente também que tem uma trajetória bacana. Você acredita que essa legislatura pode ter uma renovação ainda muito grande? Veja, e vai ter renovação natural, porque 4 vereadores estão disputando o executivo, 4 não, perdoe, 3, que é Fabiano, que é vice, Ricardo Marques e Emília. Mas nós temos um que não vai, que é o vereador Pastor Eduardo. Nós temos a Ângela, que faleceu. Então, eu acho E tem que... mais 2 vagas, né, agora E para tem mais essa, 2 né? vagas que vão vir. Então, a gente só pode avaliar que houve uma renovação aquele que perdeu, aquele que estava no mandato, disputou e perdeu. Sim. Aí é uma renovação. Eu avalio que o percentual da renovação será menor, porque essa legislatura, os vereadores estão muito dedicados. Né? A gente realmente trabalhou direitinho, realmente teve um compromisso de verdade com o povo. Eu acho que Ricardo, eu sinceramente, assim, vejo que a Câmara vive, acho que um dos seus melhores momentos Isso, também acho. históricos com Também acho. relação ao dever mesmo de o público aracajuano entender a função, sabe? De você ver, vira e mexe, já foi o tempo de, tipo assim, só é o prefeito que fala e tal, você dá muita entrevista, você tá sempre colocando, aí você tem a TV Câmara aí querendo ou não, transmitindo direto, mostrando o que vocês estão fazendo lá e o impacto que vocês decidem, né, lá no parlamento. E aí, Ricardo, você vai agora para uma reeleição, né? O que o Ricardo ainda quer fazer que ainda não conseguiu e que você tá aí já rodando as ruas de Aracaju? Qual é os novos pensamentos aí para uma próxima legislatura? Veja, eu vou continuar defendendo a construção de um asilo público em Aracaju. Vou continuar defendendo a construção do Hospital Veterinário Público em Aracaju. Vou continuar lutando para que as diversas carreiras que foram injustiçadas a vida inteira no Serviço Público Municipal possam ter o seu plano de salário, possam ter um futuro, uma perspectiva de carreira digna, porque às vezes a gente vê, libera algumas coisas para uns e trava para outros. Não. Se tem para uns, tem que ter para os outros também. Isso é injustiça. Então a gente vai continuar na defesa do fortalecimento do serviço público, a gente vai continuar na defesa intransigente de uma revisão do plano diretor. Esse plano diretor vai ter que vir para a Câmara urgentemente, acho que não vem mais esse ano, vem para a próxima legislatura. A gente tem que cuidar ainda da questão da mobilidade do meio ambiente. O meio ambiente aqui em Aracaju, na minha opinião, já chegou no nível da eutrofização. Eutrofizou, já está estagnado, já praticamente morreu. Basta vocês verem como está a situação dos nossos mangues. Quem caminha na beira de qualquer mangue ou é esgoto ou é um lixão a céu aberto. Exatamente. A Ensurb faz a limpeza. Isso também é uma questão de cultura nossa, né? Sim. As pessoas ainda jogam lixo, sofá. Mas eu fiquei até chocado. Eu fui naquele. Tem um parque ali que acho que foi subsidiado pela Energisa. No na fundo Energisa, você né? vê a quantidade de lixo lá naquele fundo. Eu fiquei Ali é o Inácio Barbosa. Inácio Barbosa. Eu fiquei muito assustado com a quantidade de lixo Pronto. naquele Ali parque. a gente já fez a cobrança várias vezes em Surb para fazer aquela limpeza, como também em Tramandaí. Agora a prefeitura está dando uma ajeitada no Tramandaí, foi pedido nosso. Mas poderíamos fazer um reflorestamento dos nossos mangues. Marcel está fazendo. Exatamente. É replantar aquelas plantas do mangue, as raízes são filtradoras. Veja, é bom. As raízes oxigenam o solo, o lodo do mangue. O mangue todo mundo sabe que é um estuário marinho. Sim. O mangue todo mundo sabe que é um pulmão dentro da cidade, sequestra o carbono, entrega para a gente oxigênio, as plantas natural da fotossíntese. Então a gente não pode deixar
o meio ambiente ficar em segundo ou terceiro plano, e fica. Aracaju tem um déficit arbóreo de mais de 350 mil árvores. Por isso que nossa cidade ela é quente. E aí estão fazendo agora uma obra, né, no nosso parque da cimenteira. Concretando muito mais do que tudo. Né? É uma pena. A gente fez um discurso isso chamando a atenção que o parque precisa ser um equipamento de lazer que possa atrair as pessoas, mas ao mesmo tempo nós esperamos ainda ver aquela cimenteira toda coberta, cobertura vegetal. Tem várias espécimes de árvores que podia ficar lindo ali. São um cartão postal lindo, como Ibirapuera é para São Paulo. Exatamente. Como Jardim Botânico é para o Rio de Janeiro. E nós não conseguimos fazer isso aqui ainda. Nós temos o Parque da Cidade lá em cima também, abandonado. Aracaju, meu Deus do céu, a prefeitura pega a orla, o que foi que fez com a orla? E ali nós temos a Restinga, nós temos as nossas dunas, tá? Falta visão de todos. A gente precisa se dedicar mais à gestão pública altiva. Algo que a gente pare e diga, não, pelo amor de Deus, a gente vai realmente dar uma resposta nisso daqui, a gente vai mudar isso aqui. Não se constrói mais avenidas pensando numa cidade para 5, 10 anos. Ninguém está fazendo isso no mundo. A gente tem que construir as coisas pensando para os próximos 50, 100 anos, porque senão amanhã vai ter que gastar o mesmo dinheiro ou 2, 3 vezes mais para desfazer e fazer o que era o certo que podia ter feito lá atrás. É o que mais acontece. Porque, por exemplo, eu não consigo entender como é que a orla da gente é belíssima e tal. Aí, quando fez aquela reforma lá, não duplicou. Não duplicou. E outra coisa, se pensou em fazer uma outra orla sem ajeitar a que já tinha. E aí fica essas coisas, a gente às vezes fica com a sensação que tipo assim, o cara fez, aí o outro tem que fazer também, porque senão ele não vai deixar nada. E aí você falou uma coisa que me chama muita atenção, o que é o pensamento estratégico e que realmente de quem quer fazer a transformação. Essa questão do plástico que você falou, da conta de água, a quantidade de lixo que você tira com uma ação simples. Você não precisou sugerir, não, vamos plantar não sei quantas milhões de árvores, não. Você só diminuiu o resíduo para prejudicar ainda mais o meio ambiente. Então, tipo assim, essa sacada de inteligência, às vezes a galera precisava entender um pouco mais, que muito melhor do que inventar outra roda é fazer a sua girar mais rápido. Isso. Né? E que legal eu vi de você que você pensa dessa forma. Eu acho que são parlamentares assim que a gente quer que esteja lá para deixar a nossa vida melhor, né? E se você me permite, eu queria muito falar também com você, porque a gente aqui, né, na nossa pauta de cultura, a gente acompanhou aí, essa pandemia foi, né, bem catastrófica pra gente. O Aracaju e Sergipe foi a única capital e estado que não deu auxílio, né, para nossa categoria. A gente, em alguns momentos, acha que a gente é meio tratado como invisível mesmo, acha que o trabalho da gente é só o bico, né? Acha que ninguém vive de cultura e, pelo menos a Badalando está aqui, a gente vive exclusivamente da cultura, a gente vive dos nossos artistas, a gente vive de direito autoral, a gente vive da nossa produção de conteúdo. E aí a gente teve, né, finalmente, depois, né, desse tempo todo, nunca tinha tido um plano municipal, né, de cultura, para pensar a cultura com orçamento, né? Você nos proporcionou uma audiência pública onde a gente pudesse discutir caminhos, né, sobre isso, mas, tipo, a sua audiência, eu acho que foi lá para o início do ano, e demorou tanto, né, se chegar nessa discussão do plano, mas chegou lá. E se não fosse você também lá enquanto presidente que desse celeridade, né, Aracaju talvez perderia um recurso federal, né, importantíssimo, que é o Programa Nacional da Lei Aldir Blanc, né, que foi um dinheiro né, federal para ajudar nisso, e às vezes a gestão fica patinando e tal. Uma coisa que chamou muita atenção da gente e todo parlamentar que veio para conversar com a gente e nos candidatos, a gente vem pedindo muito. Foi colocado no plano que a criação de um fundo, né, de cultura. E aí, para você pensar uma política pública sem orçamento é muito difícil, né? E aí, esse fundo foi criado pensando em 1,5%, né, da arrecadação do Estado ou da cidade, né, para cultura. E a gente pede muito que, com fé em Deus, você continuando lá e permanecendo também nesse mandato, que vai ter essa discussão, você acha que realmente é um percentual que pode ser, a galera vai querer desidratar?
Como é que você viu essa tratativa lá do Plano Municipal de Cultura? Veja, por experiência própria, conversando com vários políticos, a gente percebe que a cultura nunca esteve na ordem do dia. E eu sempre chamava a atenção, disse, veja, o que é a cultura? A cultura somos nós. É o falar sobre a gente. É a gente manifestar os nossos valores. É a gente, por outro lado, também gerar emprego local. Sim. É a gente levar o nome de Aracaju além fronteiras. É a gente fazer com que as nossas tradições apareçam, continuem vivas ao longo do tempo. Eu lembro de um vídeo que eu achei que foi fenomenal. Tinha um rapaz, acho até que ele já faleceu, chamado Agapito. Sim. Que ele Não, canta. tá vivo. Tá vivo ainda? Tá vivo. A Gabi tá Tu viva. bate Sim, coração, sim. coração. Veja, foi um videozinho que foi feito aqui em Aracaju, que foi parar em São Paulo, no Rio, muito bem produzido, a coisa mais linda. Falando de quê? Do amor por Aracaju. Exatamente. Então, o que nós às vezes sentimos é um sentimento de inferioridade. É. Não se valoriza a cultura local, porque aí você pega um cantor de fora, um grupo artístico de fora, que ele, às vezes, também não é nem valorizado na cidade dele, mas aqui a gente valoriza. Aqui é de fora. Mas eu não valoriza. vejo ninguém pegando daqui de Aracaju para levar para fora. Então, eu acho que a gente tem que realmente criar os mecanismos que possam dar condições aos profissionais da cultura que ficam ali ralando, sabe? Que não tem patrocínio. Isso não é fácil. A pandemia acabou com todo mundo, sabe? Eu acho que foi um dos setores que mais sofreu. O comércio sofreu muito. Todo mundo sofreu, mas quem vive de cultura, cantando, produzindo uma peça teatral, produzindo um longa, aqui com vocês, né, que gravam, todo mundo sentiu, porque e não ter ainda um auxílio emergencial daquele momento é muito ruim, mas o fundo está aí para subsidiar essas ações. A Aldir Blanc também veio para ajudar, por pouco a gente Perde, né? não recebe os recursos, não dependia da Câmara. Sim, Na mesma sim. hora que chegou na Câmara o projeto que a Prefeitura enviou, nós aprovamos em regime de urgência. Não, eu assisti essa sessão e assim, achei vocês muito corajosos, porque da forma que foi, tipo, o projeto chegou 11h30 da manhã, tinha que votar até 12h30, 1h da tarde resolveu, fez as emendas para garantir o mínimo de, Isso, né, de isso. consciência, vamos dizer assim, Isso. e vocês conseguiram para não perder, né, esse recurso. Mas aí é aquela questão, tipo, a importância do parlamento, né, de estar cobrando isso e tal, e mesmo vocês cobrando, às vezes é difícil conseguir, né? E aí peço que quando voltar, né, essas discussões, que vai vir a discussão primeiro para falar sobre o conselho, né, que criaram um conselho onde o presidente da Funcaju é o próprio presidente do conselho, então o conselho que fiscalizaria, ele fiscaliza ele mesmo, é um negócio muito confuso, né, mas espero que vocês vejam isso com um pouco mais de um olhar de desenvolvimento mesmo, que não faz sentido nenhum, né? Aquilo que é para fiscalizar, a pessoa, você lá enquanto fiscalizador, ser o cara que vai executar, você vai fiscalizar você mesmo, não tem muita coerência, compreendo. né? Isso. E essa questão do fundo, porque eu acho que se a gente conseguir, né, manter esse fundo, eu acho que pode, em 2025, pode ser realmente ter uma transformação na cultura de Aracaju, porque não é só você ajudar, mas é você colocar um ambiente propício para que aqueles artistas que são empreendedores, porque vivem do seu próprio, né, da sua própria criação, né, que realmente caminhem sem precisar do Estado. Eu sempre falo muito assim, o edital não é política cultural. Edital é um fomento pontual. A mesma coisa como festa. Muita gente, até engraçado, assim, a gente vai fazer um episódio aqui, até lhe convido para que você assista, que vai ser interessante. A gente vai pegar os planos de governo, né, aí dos candidatos a prefeito, e vamos discutir as ideias sobre cultura para saber se é o que a gente precisa mesmo, porque, veja, eu vejo muito parlamentar falando, não, porque Aracaju só tem festa, e essa pessoa que falou que só tem festa, no plano dela, ela quer manter a festa, eu não entendi. Esses planos de governos, eles, de todas as candidaturas, podem ter sido elaborados por pessoas que não entendem, que não têm propriedade no assunto, né?
Mas eu acredito que Aracaju, o próximo gestor, ele terá um compromisso. Porque o povo clama por isso. Cultura não é apenas tocar um violãozinho num bar, numa casazinha de show, não é se reunir três e fazer uma festa, não é isso. Cultura é manter vivo um legado, uma história de um povo. Exatamente. E a gente sabe que o povo gosta de festa. Gosta. Faz parte. Mas Ok. o rezado como é que fica? O samba de coco como é que fica? E a formação dos próximos grupos? Isso. Então, é a nossa história, né? Então, a gente não pode deixar essa chama se apagar. A gente tem que pensar na cadeia produtiva e econômica que está envolvida com aquilo. Porque, num primeiro momento, você acha que é só fulano que está ali e tal. Eu conheço um grupo aqui em Aracaju que toca música antiga, clássica, o Renan Tiki, por exemplo. Sim. Uma excelente mensagem que ele deixa para a população. É cultura, é música de qualidade, mas tem pouco apoio. Recebeu recursos da Câmara, das emendas parlamentares, e está agora conseguindo fazer vários shows aqui para o nosso povo de graça. Então, ações como essa tem que ter o nosso apoio. As próprias quadrilhas juninas. Quadrilhas que receberam são, também. inclusive eu recebi aqui a quadrilha Assum Preto, né, pra contar um pouco dessa. Porque assim, as pessoas acham que a quadrilha, ela é que nem o sanfoneiro, que ele nasce em junho e morre em julho, porque no resto do ano não tem. E a quadrilha, ela tem todo um preparo que é basicamente o ano todo. E se a gente bem valorizasse mesmo, entendesse o poder da nossa identidade com relação à cultura, a gente ia entender que do mesmo jeito que o paulista e o carioca tem as escolas de samba, a gente tem as quadrilhas. O funcionamento é muito parecido, é enredo, as costureiras fazendo o ano todo o vestido, e a galera, tipo assim, não consegue viver daquilo, sabe? E isso é muito triste, porque uma quadrilha envolve mais ou menos 500 pessoas ao redor. Seja costureira, dançando, é o motorista, é a banda que não é mais Trio Pé de Serra, é uma banda toda que faz. Então, assim, e aquilo é o ano todo vivendo e vivem exclusivamente do amor. Não conseguem viver economicamente daquilo. Então, veja como, se a política pública ela é pensada realmente como, não é o assistencialismo. Eu acho que artista nenhum, se você chegar, eu acho que naquela audiência mesmo você viu, o artista não quer o dinheiro pelo dinheiro, ele não quer que você dê dinheiro para ele tocar, sabe? Ele quer ser remunerado por uma coisa que ele está entregando à sociedade e que tem valor. Na pandemia tá aí. Quantas pessoas não foram salvas, né? Com as manifestações artísticas, uma boa música, um bom livro, naquele momento que a gente não sabia o que fazer. Então, assim, peço que você leve essa visão, essa mensagem, que eu sei que você já tem, que você fez, inclusive, aquela audiência que lhe agradeço mais uma vez, que foi importante naquele momento. Eu acho que você ouviu, né? E aí vai aquela questão, uma das boas práticas do vereador, né? É ouvir, né, o povo, para que possa trazer ideias criativas, como você já deu várias provas, que às vezes não é inventar a roda, é fazer ela rodar mais rápido e mais eficiente. Que você leve um pouco dessa troca da gente aqui, né? E que deixa aí o seu mandato ainda mais rico, com mais realizações, e que você aí tenha êxito. E que eu queria deixar que você deixasse aí o seu recado final aí, o que é que as pessoas podem esperar aí desse Ricardo aí que tá com sede de continuar, o que é que a galera pode esperar aí? David, eu que agradeço a sua oportunidade de estar aqui participando do Badalando Podcast. Já acompanhava, sempre achei muito diferente, bacana, informativo, que a gente busca boa informação. A gente não gosta muito de polêmica, a gente gosta de conversar, botar o É, papo, porque vê, é tanta coisa, né, que é só Isso. polêmica, que é só briga, né? Eu sou daquela linha que quanto melhor, melhor. Tem política que quanto pior, melhor. Fica torcendo para dar errado. É verdade. E eu, como vereador, desejo ao próximo prefeito da cidade de Aracaju, independentemente de quem seja, sucesso, e vai contar com o meu apoio em relação a tudo aquilo que for bom para a gente. Então, essa é a forma que eu faço política e pretendo continuar assim na política. Nós temos que somar os esforços, nós temos que somar as forças para resolver os problemas que estão aí. Não é para eu passar rasteira em alguém, desgastar alguém e eu crescer.
Tem gente que entra na política só Sim. jogando pedra na vidraça dos outros. E aí não tá percebendo que o povo tá olhando. Sério, você só faz criticar. E resolver o quê, meu filho? Você resolve o quê pro povo? É só berrar, é só gritar e querer ser oposição por oposição? Ou você, então, vai para a bancada do prefeito só para ter mais espaços e benesses? O povo não quer isso. O povo quer que você vá. Você não recebe já um salário bonzinho? O povo quer que, por aquele salário, por aquela sua dedicação, você colocou o seu nome, o compromisso que você disse que ia ter, compra com o seu papel. É como você disse, não precisa reinventar a roda. Se você fizer o básico, já é muito. E o básico está deixando a desejar. Em todas as esferas. Por isso que eu sempre digo, cobrem, exijam de mim, de quem quer que seja. Lá na Câmara eu nunca fechei as portas para ninguém. Os movimentos chegam lá, a polícia está lá, a Guarda Municipal, eu digo, calma, deixa eles falarem. Aqui não é a casa do povo. Então o povo tem vez e tem voz. Porque é muito bom você dizer, aqui é a casa do povo, quando o povo chega, está ali a Guarda Municipal, com escopeta, com arma, com escudo, empurrando. Que é isso? E alguém ele trata assim na sua casa? É verdade. Que é isso? Então, veja, as manifestações sendo pacíficas, ordeiras, os direitos, as reivindicações sendo legítimas, sendo direito, vai ter sempre o nosso apoio. Eu pretendo, na próxima legislatura, se lá estiver, né, me somar a todas essas reivindicações de funcionários públicos. Eu acho que quase todas, se não todas, são legítimas, são Coloque lá justas. com o Caju também pra ver, porque é muito carro comissionado. Não tem um técnico, rapaz, lá de carreira lá, é tudo carro A comissionado. gente luta muito por essa questão de concurso público. Não só na Funcaju, como na saúde pública, na educação. Você tem que ter o SUAS, né, funcionando para valer. Sim. E a gente vê, né, as coisas deixando muito a desejar. Né? A gente tem que contratar mais assistente social, mais psicopedagogo. A saúde pública precisa ter os médicos especialistas. São médicos gerais, são clínicos gerais. Você não tem um neuropediatra no município. Aí diz, porque a gente faz chamamento e não vem. Como é que vem com a remuneração péssima? Exatamente. Você tem que ter um atrativo. Você não vai ter médico no posto pagando menos do que carreira de nível médio. Então é preciso, isso aí eu já faço um discurso mais a nível nacional, é preciso que alguém compre essa briga para fazer uma carreira estatal para o médico. Fizeram para todo mundo. Tem um Para monte de juiz, gente para tem, delegado, para promotor, para defensor, eu sou do direito, viu? Fizeram para todo mundo. Para o médico, ou para o enfermeiro, para o professor, fizeram carreira para todo mundo, menos para o médico, que é quem cuida da vida das pessoas, Verdade. que é o principal bem que nós temos para zelar. Então a gente vai continuar defendendo uma educação pública de qualidade, uma saúde pública que realmente funcione. A retórica, eu quero distância. Eu quero pouca conversa e muito trabalho. Eu aprendi com meu pai que os exemplos arrastam. Era baixar a cabeça e estudar. Quando cresce, se formou, baixar a cabeça e trabalhar. Então acho que o público tem que fazer isso. Parar de muita conversinha, de muito discurso floreadozinho, com muito discurso que encanta, entregar os resultados, resolver os problemas. Né? Viola de boca, né? Todo mundo toca. Então, as pessoas já estão cansadas. Verdade. Estão observando que você promete e não cumpre um terço daquilo que você quer fazer. O que é que vai fazer? Vai tirar do poder e vai botar outro. E tem que ser assim. Um dos pilares da democracia é a alternância do poder. A gente defende que realmente se testem as pessoas. Por que não David ou qualquer um de vocês que está aqui nos assistindo poder ser o prefeito dessa cidade ou um vereador? A gente tem que se jogar, a gente tem que testar. Sim. E realmente torcer para dar certo. Eu, independentemente de quem venha ganhar, torço para que faça o melhor. Se vai se destacar, ótimo. Se não ter meu voto amanhã para prefeito, pode ser que tenha. Se não teve hoje, pode ser que tenha amanhã. O que eu quero é o melhor, porque é aqui que eu vivo. É aqui que eu vou construir, estou construindo minha família. É aqui que meus amigos e minha família vivem. Então a gente tem que torcer para que seja o melhor lugar do mundo. E Aracaju, David, tem condições de ser o melhor lugar do mundo. Né? Uma cidade planejada, uma cidade que foi construída, concebida para fluir bem o seu trânsito, para que os serviços públicos funcionem, mas a gente tem engolido um elefante e se engasgado com a formiga. E essa é a nossa luta diária, para que a gente possa realmente resolver os problemas de verdade. Não dizendo ao povo que está tudo bem, não estando. Ricardo, e quem quiser acompanhar essa caminhada aí que tá
um ritmo frenético. A campanha é curta, né? Então todo dia é compromisso. E mais uma vez, obrigado por você ter tirado esse tempo aí pra gente conversar. Era um papo que eu queria ter mesmo, trazer você. Eu acho que é importante que as pessoas entendam o papel do vereador, como é que funciona aquela casa que realmente é um leão por dia que tem que ser matado lá e tal. Como é que a gente faz para acompanhar aí essa luta aí? Dê seus arrobas, dê seus sites. Eu sempre digo, David, a todo mundo, veja, eu nem gosto muito de redes sociais, mas é um erro, porque o político tem que usar bem as redes sociais para mostrar o seu trabalho. Estou me esforçando mais ainda. O nosso Instagram é o ricardovasconcelos.aju. Mas também temos outros meios. Nós temos o próprio Google. Bota lá, Ricardo Vasconcelos, projetos, atuação na Câmara, Câmara de Vereadores, e você vai ver outras matérias. Porque agora no site da Câmara, em função do período eleitoral, nós desativamos todas as matérias. Ali seria ótimo. Porque nem tudo está lá no meu Instagram. Sim. Mas tudo que eu produzi na Câmara sai pela agência oficial dentro do site da Câmara. Mas dá pra gente ter uma noçãozinha. E da mesma forma que vai procurar as coisas boas, procure ver se tem alguma coisa ruim também, que desabone a minha conduta, que possa ser motivo de não merecer, né, um voto de confiança. Ou para lhe perguntar também, né? O porquê daquilo, sei lá, não sei. Não é apenas votar pelo que os amigos, que uma liderança pede. A gente tem que conhecer de verdade o candidato. A gente tem que ver se realmente ele merece o nosso voto. Tanto para prefeito, como para vereador, para deputado, para governador, para quem quer que seja. A gente tem que, cada vez mais, ser um cidadão ativo, né? Desempenhar o nosso dever cívico. Né? O voto ele é importantíssimo. Às vezes a gente não entende que até no preço do pãozinho tem política. Exatamente. Até no valorzinho da continha da água tem um pouquinho de política. No valor do combustível, do carro, da roupa, tudo ali tem um imposto agregado. Tem uma isenção do imposto que poderia ter deixado mais baixo ou não, a fixação da empresa em tal lugar, ou mais perto ou mais longe. São tantas coisas que estão envolvidas. E daí a gente realmente tem que escolher aquele que vai nos defender. Aquele que vai puxar pra gente. Meu avô já dizia, meu filho, dizia para meu pai e me disse uma vez também, toda vez que o seu patrão for escolher um candidato, você escolhe o outro, porque os interesses são opostos, são antagônicos. Então a gente tem que saber de que lado a gente está, para que depois a gente não fique querendo chorar o leite derramado, se lamentando. Então eu sei de que lado eu quero ficar na política. Escolhi esse lado do primeiro dia, para ficar desde o primeiro dia até o último que eu estiver lá. E esse lado eu não vou abandonar nunca, se Deus quiser, que é o lado do povo e daqueles que mais precisam do poder público. E quem gostou desse papo, que já viu você na rede social, número, se o cara já gostou desse papo aqui, qual é o número? O número nessa eleição é o 55.000, 55.000. E vou dizer também, viu? Quem quiser ver também o Ricardo aí nas plataformas de stream aí, tem jingle rolando aí já que eu tô sabendo. Tem um jinglezinho massa aí. Ricardo, meu velho, olha. Obrigado, David, pela Obrigado, oportunidade. espero que você tenha curtido o papo. Adorei. Que a gente leve aí essas boas energias aí na campanha, que a gente possa fazer uma Aracaju, né? Sempre muito mais desenvolvida, mais bonita, com uma qualidade de vida que ela já teve há um tempo atrás, mas que ela precisa agora voltar e melhorar, beleza? Beleza, obrigado, David. E é com o mesmo slogan da campanha passada que eu comecei essa, já até incrementei com outro, mas Aracaju precisa ser uma cidade cada vez mais humana e com justiça social. Vamos nessa, com a mesma dedicação do presente de olho no futuro. É mais ou menos isso. Aí juntos pelo futuro. Aí que já tá estou alinhado, incrementando né? outro, tá? Mas o que eu me identifico mais é o da campanha passada. Uma Aracaju cada vez mais humana e com justiça social. Justiça social é o que a gente precisa fazer todos os dias, porque tem muita gente nesse momento agora com insegurança alimentar, precisando de um atendimento hospitalar, precisando de um emprego, não sabe se vai comer amanhã, e é isso que nos incomoda. Então a gente tem que pensar no próximo, pensando para ele, que não queremos para o próximo aquilo que não queremos para a gente. Então, se a gente tiver esse sentimento na política, tudo será muito melhor. Bom, aí galera, tá vendo aí? Com a aula do que é uma boa política, mostrando que não adianta a gente ter aversão, porque se a gente se afasta, as pessoas que são mais espertas vão falar por você. Então, esse papo foi incrível aí, acho que deu para entender como é que funciona aí o papel do vereador, o papel do presidente da Câmara. Então, assim, já fico muito feliz e mais uma vez cumprimos o nosso papel aqui no podcast de mostrar para vocês como é que
funciona vários tipos de carreira, né? Como é que as pessoas no nosso estado pensam, né? Então, enfim, eu fico muito feliz de estar proporcionando isso e mostrar a trajetória de um cara jovem, né? Que tá aí há pouco tempo, mas já tá fazendo aí o seu legado aí, bem bacana, beleza? Bom, espero vocês aí no próximo episódio. Qualquer dúvida, comente aqui, segue a gente. Tamo lá no Instagram, no TikTok, no YouTube aqui. Se alguma coisa do papo teve dúvida, manda pra gente, a gente manda pra equipe do Ricardo, manda pra que ele responde também. Você pode mandar até para as redes sociais dele que ele responde. E eu espero vocês ó, no próximo episódio. Até mais. Thank you.